Bem, gente, estamos aqui. Olá, olá. Estamos aqui com o nosso módulo 4, Direitos e Deveres do Cuidador de Idosos. Esse é um assunto que interessa a muita gente. Então, quero fazer um convite para vocês, todos vocês que estão nos assistindo. Nesse momento, não só os alunos, aqueles que têm interesse também de fazer o nosso curso, estamos já com as reservas já para o próximo curso. Esse curso já encerrou, não tem como encaixar, não temos como atualizar ninguém mais, então estamos fazendo reserva para o próximo curso para agosto, início para agosto, certo? Mas faça sua reserva porque são vagas limitadas, ok? E isso é um curso muito importante para a sua vida também, para capacitação, para o seu currículo. E é um curso que diz muito aquelas pessoas que são humanizadas, que têm amor, que gostam de cuidar do pai, cuidar da mãe. Então, assim, do avô, né? Então, tem muitas pessoas, às vezes, que cuidam, às vezes, o avô, o parente, né, veio a óbito. Aí eu queria tanto fazer um curso para mim poder entrar na área, já que eu já tenho uma experiência. Então, essa é a oportunidade. Você também, professor, que também do ensino fundamental, do ensino médio, do primário, que tem aquele jeito de cuidar também, é muito bem-vindo. Assim como a gente temos até pedagogos, outras funções que diz e que tem a ver com a nossa profissão de cuidadores. Então, assim, sejam bem-vindos a todos vocês que estão nos assistindo e vamos falar sobre esse assunto que todo mundo está curioso para saber, não é isso? Então, os direitos, né, do cuidador se refere-se de acordo com a lei que regulamenta, né, regularizada pela contratação, pode ser de forma carteira assinada ou até mesmo através de contratos. Esse contrato tal que está em lei na carteira, por carteira assinada, né, essa lei complementar que rege no número 150 de 2015, derivada da PEC, né, das empregadas domésticas, que independentemente de qualquer função no âmbito doméstico, independente, pode ser regularizada com essa lei, com essa tipo de contratação, ok? Então vamos lá. Então, quais são esses direitos? Os direitos, quais são esses deveres? Nós vamos ver agora, tá certo? Para quem queira entender melhor, até mesmo você que é patrão, você que tem um cuidador em casa ou queira contratar um, ou você que tenha intenção, interesse de ser um cuidador, até mesmo você que tem curiosidade, esse assunto também para você, tá bom? Então vamos lá. Bem, um desses direitos é a carteira de trabalho assinada, não é isso? É descanso semanal, remunerado, direito do salário mínimo, no mínimo salário mínimo, tá, gente? Então, assim, a carteira não pode ser assinada com menos de um salário. Então, tem que ser acima de um salário mínimo. Certas férias de 30 dias por ano, assim como muitos profissionais, né, têm esse direito. Então, nós cuidadores também temos esse direito, né? O 13º salário, seguro-desemprego, licença maternidade, direito ao vale transporte. Muitos não sabem, mas temos sim esse direito, o vale de transporte. Eu vou passar mais na frente sobre isso, algumas questões baseadas, ok? E também ser comunicado com antecedência de sua demissão. Direito ao recolhimento do FGTS, direitos que poderão ser descontados do cuidador. Essa é uma parte que a gente também vamos falar. Então, assim, direitos que não podem ser, certo? Não podem ser descontados do cuidador. Vamos falar também sobre isso mais na frente, tá bom? Que
gera muita dúvida em relação a isso. Então, a gente vamos falar também. O cálculo de descanso correto. Também vamos falar sobre isso. E o que o patrão não pode descontar do cuidador de idosos. Também vamos ver sobre isso mais na frente. A jornada de trabalho e hora extra. Bem, vamos ver isso bem direitinho, bem que vocês vão entender com detalhes, certo? E tem muitas questões que você pode tirar dúvida também com o advogado, no Ministério do Trabalho, certo? Através da lei. Vocês podem pesquisar mais sobre isso, tá bom? Mas estou tirando aqui a dúvida de vocês que muitas às vezes não têm, né? O interesse de procurar saber, de pesquisar, de entender melhor essas questões, né? E às vezes faz um ato errôneo, um errado, de às vezes ser contrariado ou contrariar essas questões que está baseado nessa lei. Vamos lá. Então, o direito vale transporte, que está na lei de número 7.418, na pauta do decreto de 95.247. Está inclusa nos direitos e deveres do cuidador de idosos receber vale transporte. Esse decreto permite que, em caso de utilização de transporte público ou municipal, o cuidador de idoso pode contar com auxílio disponibilizado mensalmente pelo seu patrão. Então, assim, ele vai passar, né, os dados, aquilo que ele necessita, para poder o seu patrão poder disponibilizar aquele valor de acordo por fora do seu salário. Então, assim, é lei, não é algo que o cuidador tem interesse, não é apenas porque ele é ambicioso, né? Que a gente até escuta sobre isso. O direito, você ir atrás dos seus direitos não é ambição. É seu direito, é seu trabalho. Então, assim, você se capacita, você se esforça, você sai de casa, você deixa até mesmo, por exemplo, de plantão noturno, você deixa de dormir na sua cama, na sua casa, no seu lar, com seus filhos, com a sua família, com seu parente, para ir ali dar um auxílio, um apoio à família, fazer também, né, aquilo que a família não pode fazer. Então, temos que valorizar isso, porque assim, às vezes, principalmente no momento que vivemos, tá tão difícil, até mesmo em questão de utilização do meio de transporte. Então assim, aí vai pagar mototáxi, vai pagar um Uber, mas tem que chegar ali no horário, né? Então, assim, a família depende, o idoso depende da sua presença ali em horários. Então, vamos falar também sobre isso agora, tá bom? Bem, falar também nessa parte sobre a questão, o patrão não pode descontar o salário do empregado, vale de alimentação, uniforme, moradia, itens de higiene pessoal. Isso também conta quando o cuidador, o acompanhante vai sair, viajar com o idoso também. Não pode descontar despesa de plano de saúde, de vale de transporte, nem qualquer despesa em relação a hotel, estadia, não pode ser descontado, ok? E também a questão da alimentação do cuidador. Claro, gente, que o cuidador não vai extrapolar, né, o critério, o protocolo da casa, né, a rotina da casa. Então, assim, ele vai ter ali uma ética de poder se alimentar, o que é permitido, mas não pode deixar de se alimentar. O patrão não pode descontar também isso, tá bom? É incluído, tá bom? Muitos têm dúvidas sobre isso, mas está em lei, certo? Que essa lei também que rege também a questão da jornada de trabalho, as horas extras também. A jornada de trabalho do cuidador de 44 horas, ele fazendo 8 horas diárias. Mas no caso, o idoso necessita, a família necessita que ele venha dia sim, dia não. Por exemplo, 12 por 36, né?
Então, assim, 2 por 36 é dia sim, dia não. Então, assim, 12 horas corridas. E durante essas 12 horas tem descanso? Tem descanso, sim. Então, assim, a partir do horário, da carga horária de 4 horas, gente, é necessário que o cuidador tenha descanso. Descanso esse de, no máximo, 15 minutos. 4 horas, 15 minutos. Até 6 horas. A partir de 6 horas tem que ser um descanso de 2 horas de descanso. Então, assim, contudo, se o cuidador não tem um descanso, então gera essa questão até mesmo psicológica. Então, assim, ele precisa descansar psicologicamente, ele precisa descansar seu psicológico. Aí você diz, o cuidador não pega em serviço pesado, mas assim, mexe muito a questão do cuidado, a questão do bem-estar do idoso, a questão da família ali. Ele não está no hábito da casa dele, está na casa de outra pessoa. Então, assim, então isso mexe com o consciente, com essa parte emocional, psicológica, como a gente falou na aula anterior, certo? Então, assim, é importante essa hora de descanso. E a questão da hora extra? Passou das 44 horas semanal, é hora extra. Pode ser noturno, diurno, e tem a questão também do adicional noturno. O adicional noturno é que é após as 22 horas, ok? Após as 22 horas até as 6 da manhã, gera o adicional noturno, ok? Vamos lá. Então, o descanso eu já falei, né, que a partir de 6 horas tem que ter 2 horas de descanso, tá bom? Vamos lá. Então, de acordo com essa lei, nessa pauta, que está incluso também os deveres. Então, assim, está incluso os deveres do cuidador, está incluso os direitos, mas dentro desses direitos existe os deveres. Assim como a gente sempre tem falado, sempre fala em sala de aula, e esse conteúdo vai para os alunos também bem acrescentado, que não é só apenas esse. Aqui a gente passa bem resumido, mas eles têm bem completo esse assunto, tá certo? Tem as atividades, a avaliação relacionada a isso, e fica sem dúvidas. Um profissional capacitado e sabe o que é que está fazendo. Ele vai saber quando surgir uma proposta, qual os seus direitos e também os seus deveres, certo? Inclui nos deveres do cuidador de idosos, né? Que é uma função, né, que desempenha o estado de saúde do seu paciente, né? Que depende, o paciente depende dessa função de uma pessoa, que é o cuidador de idosos. Bom? E eu falo, gente, sempre quando eu promovo esses cursos, sempre falo, gente, esse curso é um curso de cuidador de idosos. Se vocês levarem e falar, eu estou fazendo um curso de cuidador, chegar a uma empresa e falar, eu estou fazendo um curso de cuidador, ou até mesmo uma casa, uma proposta de babá. Gente, esse curso não é cuidador de criança, é cuidador de idosos, certo? Que é bem diferente. Então, assim, cuidador de crianças requer uma qualificação bem mais ampla, até mesmo em relação à pedagogia. Precisa ter um nível superior para isso, não é isso? Então, assim, o cuidador de crianças, escolas, né, que já percebemos a necessidade de cuidadores em escola. Então, o nosso curso não é para cuidador de criança, tá bom? Fica bem claro sobre isso. Então, vamos lá. Bem, e esses deveres, os deveres do cuidador, né? É uma responsabilidade. É a responsabilidade que o cuidador tem diante da sua função, né? No geral, o cuidador deve
cuidar bem, né, da saúde do idoso, claro, você pode administrar medicamentos. Só não pode administrar medicamentos de forma invasiva, injeção, por exemplo, injetável, né? Então, assim, você não pode, a não ser que você seja técnico de enfermagem, tenha o credencial, né? A carteirinha, o Corém, né? Aí você pode sim fazer procedimentos invasivos. A não ser, você não pode. Bom, então, cuidar da higiene pessoal do paciente. Então, quando você cuida da higiene pessoal do paciente, você está cuidando, claro, né, da saúde dele. Higiene oral, higiene íntima, que isso a gente vamos falar mais para frente, né, em um outro módulo, que é cuidados de higiene pessoal, que é também na prática e também na teoria, né, que também vamos fazer isso em estágio, tá bom? Está todo mundo ansioso, né, pelo estágio. Então, auxiliar na alimentação, né, de forma elaborar o cardápio com o nutricionista, junto com a família, né, que ali às vezes até o idoso já tem uma alimentação, né, com um nutricionista, que é importante o idoso ter um nutricionista, certo? Então, assim, muito importante. Não é apenas aquilo que o idoso gosta de comer, é aquilo que ele precisa comer. Então, você tem que ter jeitinho. Você tem que ter jeitinho para poder o idoso se alimentar bem. Então, você tem que se esforçar, a família tem que se esforçar também em relação a isso, buscando o melhor para aquela pessoa que você tanto ama, né? Então, e essa questão de nutrição, alimentação, a gente vamos falar também em uma outra aula, que é a questão na alimentação do idoso, porque também não é só uma alimentação quando ele é independente, né? Então, quando ele é dependente, quando ele precisa de se alimentar por sonda, né? Então, você precisa de algumas instruções em relação a isso, mesmo você sendo cuidador, sem ser o técnico. Então, de repente, você vai precisar de uma hora para outra, né? Porque às vezes o idoso está bem e a gente não sabe, né, do futuro. Então, tem que estar capacitado, prevenido. Então, a gente vamos falar também sobre isso futuramente nas próximas aulas, nos próximos módulos, tá certo? Então, vamos falar também sobre a companhia, fazer companhia. Você é a pessoa importante para o idoso. É o que o idoso mais gosta, é a companhia da família, a companhia do cuidador. Então, assim, quando você fica mais próximo, pega ali uma intimidade mais com o idoso. No início é meio difícil conquistar, mas a gente também vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre toda essa questão da adaptação do idoso com o cuidador e vice-versa, tá certo? Até mesmo isso também é importante a família saber como se adaptar um cuidador, porque muitas vezes o idoso não aceita, tem uma rejeição, e às vezes são pequenos detalhes, formas de falar, forma de se comportar, até mesmo coisas que o idoso não gosta, de visitas de pessoas de fora fazendo. Você tem que agir ali como ele fosse o superior, porque ele realmente é o superior. Então você tem que ir ali com ética, com educação, pedindo licença, obrigado. Bem, e isso não se refere à nossa aula de hoje, fica para próximas aulas, certo? Assim, a companhia é importante. É uma questão também do que vamos falar para frente sobre a questão de terapia ocupacional, que é importante. O cuidador auxiliar, ajudar, junto com a família, terapias para que o idoso não fique sedentário, tá certo? Então, isso é um dever do cuidador, sim, auxiliar, ajudar nas terapias, tanto em caminhadas,
tanto em exercício físico. Às vezes o fisioterapeuta passa exercícios para fazer, então é de responsabilidade sim do cuidador de auxiliar, de fazer ali o máximo. Não assim, você também não vai fazer milagre, né? Como fisioterapeuta, mas assim, fazer um exercício simples. Não, basta isso para não ficar parado. É importante fazer. Então, você tem que fazer e fazer pela orientação do fisioterapeuta, pela orientação também do fonoaudiólogo. Então, assim, quando você tem uma orientação, tudo dá certo. Então, assim, você faz direitinho e tem resultados. Você não vai quebrar a cabeça e nem o idoso vai se agitar. Então, assim, daqui para frente a gente vamos falar muito sobre essas questões da responsabilidade, desse dever, que é desde o início que eu falo, dever, né? Nós temos um dever, uma responsabilidade, uma obrigação. E a nossa função é essa ação, tá certo? Temos ainda outras responsabilidades, né? Além da companhia ao idoso, estimular, como eu acabei de falar, na autoestima, incentivar no convívio social, realizar atividade ao ar livre, né? Com o paciente, caminhadas, de certo. Manter o ambiente limpo e organizado, cuidar para que o idoso possa circular por todos os cômodos livremente, sem ter algumas coisas atrapalhando. Você tem que observar isso, é do seu dever observar e passar para o parente, ou passar para ele, isso aqui não dá certo aqui, a gente vamos aprender sobre isso, né? Questões de tapete, alguns móveis, que às vezes ele impede a sua locomoção dentro de casa, escadas, essas questões, temos muito o que falar nesse curso sobre isso, tá certo? Estimular na independência dele, se ele for mesmo dependente, faça o máximo para ele poder pentear o cabelo, se puder escovar os dentes, né, fazer higiene oral, poder se alimentar, pegar na colher, o máximo que puder, você deixa ele fazer. Só quando não der mesmo, por exemplo, se ele querer ficar sem se alimentar, aí você pega na colher e dá a ele na boca, né? Porque isso aí é uma questão, a evolução, a gente vamos falar também sobre isso, não é agora. Então, essas são as responsabilidades. Então, são muitas, não são poucas. Por isso, além desses deveres, tem que ter os direitos, que a gente acabou de falar no início. Então, assim, esses direitos é necessário por conta desses deveres que o cuidador tem. Bem, e agora que vocês já sabem dos direitos e os deveres, né, dessa função do cuidador, espero que eu tenha ajudado, passado essas informações para vocês, tirado algumas dúvidas. Temos advogados disponíveis que vocês podem tirar essas dúvidas, outras dúvidas mais. Espero que eu tenha ajudado, passado essas informações para vocês. Agradeço por todos vocês que nos apoiam. Agradeço muito também a Igreja Batista Missionária, a Igreja Avivamento Bíblico, por todos. Eu agradeço a vocês por todos que têm nos apoiado, todos aqueles que têm nos assistido, têm gostado do nosso conteúdo, acompanha nas nossas redes sociais, nossa página Saúde, Arte, Beleza e Bem-Estar, nosso Instagram Amigos do Bem, a CCICG. Dá o like, aperta no sininho para ver os novos vídeos, deixa um comentário, ok? Obrigada e se liga!